Bom, nós vamos agora apresentar para vocês o perfil contributivo das empresas em geral. Vejam só, a nossa primeira preocupação vai ser quando uma empresa em geral contrata segurados na categoria de empregados. Quem são os empregados? São aqueles que prestam serviço de forma remunerada, subordinada, em caráter não eventual. Eu tenho aqui, diretores empregados, eu tenho falsos estagiários que estão em estágio em desacordo com a legislação de regência, eu tenho trabalhadores temporários, enfim, O que eu vou colocar aqui também vai valer para os órgãos públicos, À exceção das contribuições devidas para terceiros, outras entidades, que é Salário Educação, INCRA, SES, Senai, As demais contribuições serão, também exigidas para os órgãos públicos na condição de eles também serem considerados empresas, órgãos e entidades da administração pública. Depois que eu fizer o perfil, eu vou aqui, escondo terceiros e demonstro, o que fica de encargo para órgãos públicos. Então, os empregados, foram contratados pela empresa e sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a esses empregados, incluída nessa remuneração, a parcela concedida em natura, que não tenha, no caso da empresa que não tenha optado pelo PAT. Incluem-se aqui também as utilidades salariais, além da alimentação, comissões, gorjetas, adiantamentos por conta de dissídio. Então, tudo aquilo que compõe o salário de contribuição também vai compor a remuneração enquanto base da empresa, Então, sobre a remuneração, seja ela paga, ainda que não paga, seja devida, e respeitado os valores acreditados em lei como mínimos assegurados ao trabalhador, então essa remuneração será a base das contribuições seguintes. Primeira contribuição, comumente chamada de contribuição básica patronal, de 20%, é uma contribuição destinada à Seguridade Social, Então, os 20% vão incidir sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada, inclusive sobre 13º salário, sobre férias, sobre terço de férias, excluídas, obviamente, dessa base, aquelas parcelas que já lá atrás nós examinamos como não integrantes do salário de contribuição. Então, a empresa vai pagar 20% sobre a remuneração dos empregados que lhe prestaram serviços e também a empresa vai ter que recolher a contribuição destinada ao SAT-GILRAT. Essa contribuição, ela deverá ser de 1, 2 ou 3%, conforme o grau de risco da atividade preponderante da empresa. A atividade preponderante é determinada tendo em vista aquela atividade que engaja o maior número de empregados e avulsos intramuros. Então, onde eu encontro mais empregados trabalhando, mais avulsos intramuro, que também vão compor esse quantitativo, eu terei ali a atividade preponderante. Então, só lembrando que a atividade preponderante não é aquela que resulta em maior faturamento para a empresa, mas sim aquela onde tem mais pessoas, mais empregados trabalhando, ok? Então, SAT, GILRAT, 1, 2 ou 3%, dependendo da atividade preponderante, e vai se definir a alíquota tendo em vista o grau de risco da atividade preponderante ser leve, médio ou grave. Então, uma empresa onde o grau de risco da atividade preponderante seja considerado médio, onde é que a empresa vai descobrir isso? Ela vai consultar um anexo do regulamento da Previdência Social e nesse anexo ela vai detectar, onde está a sua atividade, qual é o grau de risco correspondente àquela atividade econômica. Então, se a atividade econômica preponderante é fabricação de móveis,
ela vai neste anexo do regulamento, detecta ali a atividade de fabricação de móveis e verifica o correspondente grau de risco, ok? Então, outra coisa, lembrando, a empresa não pode pagar 1% para um setor ou para um estabelecimento e 2% para outro. Relativamente à empresa como um todo, deve ser determinada uma única atividade preponderante, de modo que o SAT a ser recolhido será o mesmo para toda a empresa, tendo em vista todos os seus setores, todos os seus estabelecimentos. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que não pode uma empresa querer pagar 1% na matriz e 2% na filial. Ela vai ter que juntar a matriz e filial para definir para as duas qual é a atividade preponderante e, consequentemente, as duas passarão a pagar um único grau de risco, que pode ser 1%, 2% ou 3%. Lembrar também que sobre o seguro de acidente de trabalho deve ser aplicada a alíquota, o valor que pode ser de 0,5% a 2% do FAP, fator acidentário de prevenção. De modo que onde antes o pagamento no segmento era de 1%, eu posso ter aquela empresa individualmente pagando um valor de seguro de acidente de trabalho entre 0,5% e 2%. Onde era 2%, pode ser de 1% a 4%, 3%, 1,5% a 6%. Muito bem, mas nós temos ainda um outro detalhe, tá? Existem empresas com trabalhadores que no exercício normal da sua atividade, eles estão expostos a agentes nocivos à saúde ou integridade física, tendo direito a se aposentar especial em 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Então, quando eu tenho uma empresa com trabalhadores expostos a agentes nocivos, essa empresa, tá? Então, vamos colocar aqui, exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, não é? Que garante, segundo a legislação, a aposentadoria especial. Essa empresa terá que pagar sobre a remuneração do trabalhador exposto a agente nocivo, tá? Só sobre a remuneração do trabalhador exposto, um adicional ao SAT, que a depender do tempo de contribuição em que se dará a aposentadoria especial, que pode ser 15 anos de tempo de contribuição, 20 anos de tempo de contribuição ou 25 anos. A depender do tempo em que se dará a aposentadoria especial, essa alíquota será de 12%, será de 9% ou será de 6%, ok? Nós vamos já conversar sobre isso aqui. Tá? Além disso, sobre a remuneração desses empregados, a empresa está obrigada a recolher contribuições destinadas a terceiros, também chamados de outras entidades. Lembrar que essa contribuição aqui não é destinada à Seguridade, tá? Ela é, na verdade, um grupo de contribuições que tem diversas naturezas: contribuição social, intervenção no domínio econômico, interesse das categorias econômicas. Além disso, a empresa que tem empregados, ela é sujeito, enquanto responsável, tá? Ela deverá reter e recolher as contribuições devidas pelos empregados, que serão contribuições de 8%, 9% ou 11%, incidentes sobre o salário de contribuição desses trabalhadores. Então, uma empresa que tenha empregados a seu serviço vai descontar ou arrecadar deles as contribuições por eles devidas à Seguridade Social, tá? Vejam que essas contribuições não incidem sobre o total da remuneração na medida em que a remuneração ultrapasse o teto. A contribuição devida pelo segurado, na sua maior alíquota aqui, 11%, não vai nunca ser aplicada sobre base excedente ao teto, de acordo? Essas contribuições todas serão recolhidas pela empresa até o dia 20 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, tá? Então,
Por exemplo, uma empresa pagou a remuneração relativamente a maio, tá? Mesmo que ela pague essa remuneração nos primeiros dias úteis de junho, fato é que trata-se de remuneração relativa a maio. Nós trabalhamos aí com o regime de competência, remuneração relativa a maio, gera recolhimento de contribuições no prazo de vencimento do mês maio, que para as contribuições das empresas é dia 20 do mês seguinte. Então, até 20 de junho, a empresa vai ter que calcular isso tudo que está aqui e efetivar o recolhimento dessas contribuições numa guia da Previdência Social, de acordo? Tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o SAT e sobre o adicional, no sentido da gente lembrar, inclusive, informações que já foram prestadas quando nós anteriormente conversamos sobre o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Vamos dizer que essa empresa tem uma folha de pagamento, tá? No valor de 200 mil, tá? Isso aqui é a remuneração paga aos empregados, ok? Então, veja bem, essa empresa vai pagar remuneração a seus empregados e passará, portanto, a estar obrigada ao recolhimento de contribuições. Eu sei que vai ter que aplicar sobre essa folha 20%. Então, uma folha de 200 mil, leia-se um encargo de 40 mil reais na condição de contribuição básica patronal. Além disso, essa empresa vai ter que recolher a contribuição do SAT Gilrat. Essa contribuição eu só posso saber na medida em que eu tenha a informação de qual é a atividade preponderante, qual é a atividade nessa empresa que engaja o maior número de trabalhadores. Então, vamos dizer que seja uma atividade cujo grau de risco é médio. A atividade desenvolvida por essa empresa tem grau de risco médio, atividade preponderante da empresa. Ora, se o grau de risco é médio, eu resolvo o problema da interrogação, porque agora eu sei que a alíquota do SAT será no percentual de 2% a ser aplicado sobre esses 200 mil. Mas eu quero lembrar vocês que hoje não me importa apenas o grau de risco da atividade preponderante. Eu tenho também que ficar atenta ao FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que é calculado tendo em vista a frequência de acidentes, na verdade, né, de acidentes que é medida através do número de concessões de benefícios acidentários. Eu tenho que verificar também a gravidade dos acidentes ocorridos, tendo em vista o número de dias de afastamento. O FAP, para o seu cálculo, também precisará da variável custo, tá? Tendo em vista o desembolso que a Previdência faz para o trabalhador acidentado. Então, o FAP é um fator acidentário de prevenção calculado com base nas variáveis frequência, tá? Gravidade e custo. Tá? E este FAP ele vai ser entre 0,5 e 2. Então, aquelas empresas que investem em gerenciamento de risco vão ter um FAP meio, ou muito próximo de meio. Aquelas que não investem em gerenciamento de risco vão ter o seu FAP aumentado. Então, significa que eu preciso saber qual é o FAP. Vamos dizer que eu, tendo feito todos os cálculos, eu descobri que o FAP dessa empresa corresponde ao valor de 1,5. Então, essa empresa, em vez de pagar um SAT de 2%, ela vai pagar 2% vezes 1,5, tá? Aqui é o SAT, aqui é o FAP. Então, o que a empresa vai pagar finalmente será uma alíquota de 3%, de acordo? Sobre a remuneração de todos os seus empregados. Agora, vamos dizer que dentre esses trabalhadores todos que estão nessa folha que totalizou 200 mil, eu tenha um empregado que tem direito à aposentadoria especial por estar exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, a aposentadoria especial aos 25 anos. E esse empregado tem uma remuneração que já está dentro dos 200 mil, já sofreu incidência dos 20%, já sofreu incidência do SAT, enfim,
Então ele tem uma remuneração de R$1.000. Vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição e tem uma remuneração de R$1.000. Sobre estes R$1.000 que já estavam dentro dos 200 mil, que eu já apliquei 20% e SAT, eu vou ter que aplicar um adicional ao SAT no percentual de 6%, destinando-se essa contribuição ao custeio da aposentadoria especial. E além disso, eu precisaria, na prova da informação, para cálculo das contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades, de que tipo de atividade é essa, se é comércio, se é indústria, se é transporte rodoviário, para aplicar os terceiros de forma correta, né, os percentuais relativos aos terceiros de forma correta sobre esses 200 mil, tá? E sobre os 200 mil, considerada individualmente a remuneração de cada trabalhador, nós vamos descontar dos trabalhadores 8%, 9% ou 11%, conforme a faixa de remuneração e respeitado o teto máximo, que é R$ 3.218,90. Então, por hoje nós ficamos aqui. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês as contribuições da empresa quando da contratação de trabalhadores avulsos. Até lá!